Fernando Diniz é o favorito para assumir o Vasco? Essas são as manchetes desta segunda-feira e a gente vai falar sobre os últimos trabalhos de Fernando Diniz, se ele poderia se encaixar no Vasco, e eu vou dar também a minha opinião e minha análise sobre o técnico que é ex-seleção brasileira, campeão da Libertadores pelo Fluminense, mas que teve aí um 2024/2023 não tão bom nesse Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então já sabe, né? Depois dela, sobe a vinheta. Salve, salve, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do Gigante da Colina, porque o Vasco está sem um novo técnico, né? Sem o seu técnico, na verdade, o nosso Carille foi demitido. O Carille acabou não conseguindo suportar a pressão e o time não vinha jogando bem. E alguns nomes já surgiram nas redes sociais, nos noticiários, como possíveis novos técnicos do Vasco. E a gente vai fazer uma análise de cada um deles. Primeiro, falando aí sobre o favorito. Por quê? Por que o favorito? Porque o Pedrinho já demonstrou quando era o comentarista da TV Globo, do Grupo Globo, o apreço pelo trabalho do Fernando Diniz. E também alguns podcasts falando sobre o trabalho do Fernando Diniz, sobre como ele gostava do trabalho do Fernando Diniz. E aí, falando sobre isso, a gente foi buscar como foram os últimos trabalhos do Fernando Diniz. A gente sabe que o Fernando Diniz foi campeão da Libertadores, jogando muito bem, mas aí começa a sucumbir com aquele 4-0 contra o Manchester City. Depois o ano de 2024 não começa bem, um time na zona de rebaixamento, atolado na zona de rebaixamento, é demitido do Fluminense e depois vai para o Cruzeiro, onde não tem bons números, onde não consegue fazer o time do Cruzeiro jogar. Foi mantido para o ano de 2025. A situação continua a mesma, o time não consegue jogar bola e Fernando Diniz acaba sendo demitido. E aí ele surge como a opção para o Vasco, para retornar ao Vasco, onde esteve lá na Série B de 2021 e acabou não conseguindo o objetivo do acesso, já que ele chegou aí na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele já falou que quer retornar ao Vasco. Mas quais as ideias de Fernando Diniz? Todo mundo está cansado de saber que Fernando Diniz é um cara que gosta muito que seus times joguem com uma pressão alta, que vá para cima marcar o time adversário, que faça esse sufoco no time adversário, um time que joga com a linha mais alta, um time que joga aproximado. O Fernando Diniz gosta muito disso, um time que aglomera jogadores na zona da bola. Você costuma ver aí nos vídeos de análises que fazem do Fernando Diniz, quando tem aí 8, 7 jogadores na linha da bola. Ele gosta de aglomerar jogadores ali para ter um melhor nível de passe, para que o time consiga trocar passes melhor e que saia da pressão do adversário. Faz isso também para pressionar o adversário e perder a bola, mas é um cara que até então tem graves problemas defensivos. Tem aí uma posse de bola em torno de 60%, 63%, mas não conseguiu ainda a parte defensiva ajustar nos seus times. São times que, apesar de fazerem gols, também tomam muito gols, né? Para você ter uma ideia, e aí eu vou trazer os números aqui para a gente poder exemplificar. Fernando Diniz, na segunda passagem pelo Fluminense, são 107 jogos, 59 vitórias, 20 empates, 28 derrotas, 61% de aproveitamento. É o melhor trabalho do Fernando Diniz na sua carreira, onde ele também foi campeão pelo Fluminense da Copa Libertadores, o título mais importante do Fluminense. São 188 gols, mas 111 gols sofridos, 214 grandes chances e também 6,4 chutes para marcar, além de 61% de posse de bola. Foi um grande trabalho, mas que se encerrou de uma forma dramática, quase complicava o Fluminense aí, levando o Fluminense à zona de rebaixamento. Já no Cruzeiro, o seu trabalho teve os seguintes números, né, por parte do Fernando Diniz. Foram 18 jogos comandando o Cruzeiro, números do SofaScore, sempre lembrando, 4 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 35% de aproveitamento muito baixo,
fez 15 gols, mas sofreu 21. E a posse de bola também foi menor, 57%. Foi vice-campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana e foi o terceiro time com menos pontos no Brasileirão durante o período que ele estava no comando técnico do Cruzeiro, com 57% de posse de bola, 35% de aproveitamento. Então mostra que 2024 não foi o ano do Fernando Diniz. Não foi a forma que o Fernando Diniz queria trabalhar. Seus trabalhos não fluíram tanto no Cruzeiro quanto também no Fluminense e fica aquela incógnita. O que esperar de um time que tem problemas graves de organização, de partes defensivas, com um Diniz que não conseguiu fazer os seus times jogarem em 2024? Essa é a grande dúvida. A qualidade do Diniz, a inteligência dele no futebol, a gente sabe que não dá para questionar. Mas os dois últimos trabalhos, ou a reta final do Fluminense e esse início de trabalho no Cruzeiro, preocupa e muito. Como o Diniz faria o Vasco jogar? Então, na minha opinião, fica uma dúvida. Hoje eu traria o Diniz? Minha opinião, eu não traria. Porque a gente já tem um técnico que não conseguiu fazer esse time jogar. É um sistema de jogo muito complexo. Acho que do meio para frente o time do Vasco tem até peças para esse estilo de jogo do Diniz, mas para trás ali na defesa o Vasco não tem jogadores que façam esse tipo de jogo. E na minha opinião é a grande preocupação. Porém, a gente sabe que o Pedrinho tem um apreço pelo Diniz. E o Diniz surge como favorito, por isso, como trouxe a galera do GE. Então, neste momento, o trabalho do Diniz, uma contratação do Diniz, trata-se de uma incógnita se o Vasco fizer. Eu não vejo hoje como o cara que seria a solução do Vasco, o cara que vai mudar o gigante da colina. Não vejo com isso. Acho que seja um cara que que está nesse momento numa prateleira de dúvida. O Vasco tem uma dúvida e o torcedor vascaíno tem uma grande dúvida de como o Diniz renderia no Vasco da Gama. Outros nomes surgiram aí, como Jorginho, como Thiago Carpini, mas eu acho que hoje o Vasco teria que buscar alguém que conhece, alguém que tenha ideias boas. Muita gente falando de Rafael Paiva, que para mim fez com que aquele elenco, que não era tão bom assim, jogasse bola e salvou o Vasco, colocando o Vasco até em situação de Libertadores, ou até mesmo o William Batista, que é um cara que também conhecia o Vasco e que nesse momento também foi especulado no próprio Santos, que vê o William Batista com boas ideias. Ou você busca lá fora, se faz uma busca grande, busca um técnico do futebol sul-americano que tenha boas ideias, mas que você dê a ele ali uma ideia de que fala assim, ó, você vai ter um tempo para trabalhar e explique à torcida por que essa contratação. Não vejo um mercado com grandes opções, já falava isso em outro momento, mas não dava também para você continuar com o Carille, que era um trabalho ruim. O jogo contra o Cruzeiro evidenciou isso. As mexidas do Carille, tirar o zagueiro Lucas Freitas, colocar Alex Teixeira, não conseguir mexer da forma que deveria mexer, deixar o Felipe Coutinho no campo durante 90 minutos se arrastando. Enfim, algumas escolhas que foram bem controvérsias do Fábio Carille, manter o Zucarello no banco, na semana passada ter colocado o Zucarello faltando 5 minutos para acabar o jogo. Enfim, são coisas que acabam deixando o trabalho do nosso Carille ruim. E Fernando Diniz surge como uma grande opção. E eu quero a sua opinião. O que é que você acha do trabalho do Diniz? Você contrataria ele para o Vasco? Deixa aqui nos comentários. Já te convido a seguir, a compartilhar, a vir para o nosso Comentaléu e até a próxima. Deixe seu comentário aqui que eu quero a sua opinião. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu!